Na aula passada tivemos uma introdução à química orgânica. Bom, hoje nós aprendemos então que a química orgânica estuda os compostos que contêm carbono. Estudamos as características do átomo de carbono. Isso, então hoje nós vimos que o carbono possui duas propriedades muito importantes. Lembra-se? A tetravalência, ou seja, o poder fazer 4 ligações e também o poder de formar cadeias carbônicas. Ligar-se a vários átomos de carbono, formando então as cadeias carbônicas. E analisamos os tipos de cadeias carbônicas. Então nós vimos que existem cadeias abertas e fechadas, cadeias normal ou ramificada, saturada, insaturada e homogênea e heterogênea. Uma boa aula. Olá pessoal aí de casa, tudo bem? Tudo bem, Chico? Tudo bem, e você, Tânia? Tudo jóia. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o átomo de carbono. E o assunto da nossa aula de hoje é a classificação dos átomos de carbono dentro da cadeia carbônica. Que você se lembra que na aula passada nós classificamos as cadeias carbônicas, aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada e homogênea e heterogênea. Lembra-se? Pois bem, hoje nós vamos classificar os carbonos da cadeia carbônica. Então, vamos à primeira classificação. O átomo de carbono, ele pode ser considerado primário. Confira comigo. Carbono primário é aquele que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Então, agora veja ali o exemplo. Nós temos ali uma cadeia carbônica e você pode perceber que cada carbono está fazendo suas 4 ligações. Nós só não colocamos os hidrogênios em cada extremidade ali para que você não se confunda. Então veja, quem são os únicos carbonos primários dessa cadeia? São os 2 carbonos das 2 extremidades. Porque se você perceber, das 4 ligações que eles estão fazendo, apenas uma é com o carbono. Então, carbono primário é aquele que faz apenas uma ligação com outro carbono. Agora, vamos ver, Chico, o que é carbono secundário. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, veja ali o exemplo. É o mesmo exemplo, só que agora os carbonos secundários são aqueles que vão estar no meio da cadeia. Veja que são os 3 carbonos que estão ligados a 2 outros átomos de carbono. Então, carbono secundário é aquele que faz ligação com 2 carbonos dentro da cadeia. Carbono terciário, então, é aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Agora veja lá, o carbono terciário é aquele do meio, pessoal. Olha lá, das 4 ligações que ele faz, 3 são com carbonos. Por isso, ele é o carbono terciário. Tânia? Pois não. Essa aí é uma cadeia ramificada, não é? Isso, exatamente, justamente, Chico, por causa do carbono terciário. Porque se na cadeia, Chico, tiver um carbono terciário, a cadeia já é ramificada. Muito bem lembrado. Então agora vamos ver o que é carbono quaternário. Carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Olha lá o exemplo, Chico. O carbono quaternário é aquele bem do meio ali, ó, que das 4 ligações que ele está fazendo,
as 4 são com carbonos. Joia! Então agora nós fizemos aqui uma estrutura para que você aí de casa entenda melhor. Então veja só, todos os carbonos têm que fazer 4 ligações, não é mesmo, Chico? Então veja só, esse carbono aqui, das 4 ligações que ele está fazendo, olha lá, ó, 1, 2, 3 com essa daqui e 4, esse carbono é primário, porque ele só se liga a um outro carbono que é esse aqui, ó, certo? Tá bom, deixa eu ver os outros. Diz algum aí que eu quero ver se eu adivinho. Então veja só, se eu tirasse essa estrutura aqui, ó, daqui de cima, né? Digamos que tivesse uma ligação aqui, esse carbono seria o quê? Esse aqui do meio. Ele seria terciário. Terciário, porque das 4 ligações que ele faz, 1, 2, 3 são com carbonos. Muito bem, Chico. Agora, se eu colocar aqui, eu pergunto para você, esse carbonão aqui do meio, agora, ele é o quê? Quaternário. Quaternário, porque olha, ele está fazendo essa ligação com esse carbono, essa ligação aqui, ó, de trás, né? Com esse carbono e essa ligação da frente com esse carbono e a de cima com esse carbono. Então, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Ah, entendi. Isso. Então, para que o carbono seja secundário, Chico, eu vou tirar aqui as ligações para o pessoal de casa também entender que só faltou o secundário. Esse carbono aqui, então, seria secundário, porque das 4 ligações que ele faz, essa é com carbono e essa com carbono. Então, ele é o único carbono secundário. Ali na pontinha tinha que ter 2 hidrogênios, né? Isso, exatamente que eu tirei, né? Tá. Para o pessoal aí de casa poder entender melhor. As bolinhas brancas seriam os hidrogênios, que são apenas complementos de ligação. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos ver o que é uma cadeia estrutural, a fórmula estrutural e a fórmula estrutural fechada. A fórmula estrutural, pessoal, é aquela que vai nos indicar a cadeia carbônica e todas as ligações que o carbono faz. Então, essa cadeia que você está vendo aí, ó, ela está indicando exatamente todos os hidrogênios presentes nessa estrutura, todos os carbonos e todas as ligações que o carbono faz, todas elas estão sendo completadas com os hidrogênios. Então, essa fórmula, nós dizemos que é a fórmula estrutural aberta, onde você enxerga todos os hidrogênios. Lógico que espacialmente você pode perceber nas nossas estruturas que uma fica para cima, outra para trás, né? Não é planificado. Então, você tem que imaginar isso tridimensionalmente, como nós mostramos nas moléculas ali para você agora há pouco. Ok? Agora veja a cadeia fechada, ou também fórmula condensada, que nós chamamos. É onde nós agrupamos os hidrogênios em um só, para que não fique tão confuso, para você entender todas as ligações. Só que veja lá, ó, CH3, isso quer dizer que o carbono está ligado a um outro carbono e que a ele também estão ligados 3 hidrogênios. Quando for CH2, também quer dizer que de um lado temos um carbono, do outro lado outro carbono, e o que completa as outras 2 ligações são os 2 hidrogênios. Tânia? Pois não, Chico? Mas isso então é diferente daquela que você falou, da cadeia aberta e da cadeia fechada, né? Isso. É que a cadeia aberta, quando o aluno ainda está iniciando, ele prefere sempre observar a cadeia aberta, porque daí ele vê as 4 ligações certinhas do carbono. Agora, quando o aluno já está mais treinado, que é o que vai acontecer com você daqui a pouco, ele já começa a escrever assim, a cadeia condensada só reunindo os hidrogênios em um só, certo? Certo. Joia, então. Agora, nós vamos fazer uma pequena diferenciação entre os compostos orgânicos, que são os da química orgânica, que tem o carbono, né, como elemento químico principal, e os compostos da química inorgânica. Chico? Vamos lá! Então, a primeira grande diferença vamos ver com relação à composição qualitativa. Veja, os compostos orgânicos são formados por chon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que nós já vimos na aula passada. Sem esses 4 elementos, não haveria vida na Terra, certo? Agora veja os compostos inorgânicos. Eles são formados por muitos elementos químicos, quase todos os elementos da tabela periódica. Vamos ver outra diferença com relação à natureza das ligações. Veja, os compostos orgânicos, a grande maioria são covalentes, ou seja, a ligação que une os átomos é a ligação covalente que nós já estudamos em aulas anteriores.
E nos compostos inorgânicos, a maioria são ligações iônicas, que nós também já vimos que formam íons cátion e íons ânions. Vimos em aulas anteriores. Agora, com relação à condutibilidade elétrica, veja os compostos orgânicos. Geralmente não são condutores. Geralmente não são condutores. É o caso do açúcar, né? Se você dissolve o açúcar na água, ele não vai conduzir a corrente elétrica. Agora, veja os compostos inorgânicos. Em geral, são eletrólitos. E isso é, né, gente, por causa da natureza da ligação, que os compostos inorgânicos são unidos pela ligação iônica, onde nós temos o cátion, que é positivo, e o ânion negativo. Então, são cargas que estão dissolvidas, né, onde a ligação foi rompida, então nós teremos a passagem da corrente elétrica. Agora, veja lá o ponto de fusão, PF, e ponto de ebulição, PE. Nos compostos orgânicos, em geral, baixos pontos de fusão e de ebulição. Então, quando nós pensamos num composto orgânico, deve vir à sua mente a graxa, a gasolina, o querosene. Então, veja só, a graxa, para a graxa poder passar do estado sólido para o estado líquido, basta um dia quente para que isso aconteça, certo? Uhum. Agora, veja os compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos, em geral, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Então, pense, por exemplo, no sal de cozinha, que é um composto iônico. Para nós transformarmos o sal de cozinha do estado sólido, passarmos ele para o estado líquido, nós precisamos colocar nele muita temperatura, muito calor. Temos que fornecer para que ele possa passar, então, do estado sólido para o estado líquido. Tânia? Diga. Pois é, eu tentei derreter uma vez uma barra de ferro, não consegui. Exatamente. O ferro, né, dependendo da liga com que ele faz, a gente precisa fornecer muito calor para que haja, né, que ele possa passar do estado sólido para o líquido, certo? É isso mesmo, aí. Chico. Então vamos ver lá. Agora com relação à solubilidade em água. Vamos ver lá, os compostos orgânicos, em geral, eles são insolúveis em água. Por exemplo, né, Chico, a gasolina, você já tentou dissolver a gasolina na água? Não dá, ela fica tudo boiando na água, né? Isso, exatamente, porque são compostos insolúveis em água. Agora, veja os compostos inorgânicos. Geralmente, são solúveis em água, que é o caso do sal de cozinha. Agora, vamos ver lá a resistência ao aquecimento. Então, veja, os compostos orgânicos sofrem decomposição em temperaturas relativamente baixas. Agora, veja os compostos inorgânicos. Eles resistem ao aquecimento, tá? Agora, vamos ver a velocidade das reações. Então, veja lá, os compostos orgânicos reagem lentamente, necessitando de catalisador. Então, o catalisador vai ajudar a aumentar a velocidade da reação, que nós já vimos também em aulas anteriores. Agora, veja os compostos inorgânicos. Em geral, reagem rapidamente, dispensando o catalisador. Vamos ver aí com relação ao número de compostos. Agora veja a diferença, como ela é bem grande. Olha lá, os compostos orgânicos, pessoal, 4 milhões de compostos conhecidos. Nossa! 4 milhões. Agora, sabe por quê que existem mais de 4 milhões de compostos? Por causa do carbono, por ele ser tetravalente, por causa das 4 ligações que ele pode fazer. Fazendo essas 4 ligações, ele pode se ligar com carbonos, que se liga a outro carbono, que se liga a outro, a outro, a outro, e assim vão formando inúmeros compostos diferentes. Tânia? Pois não, Chico? Quer dizer que a gente faz 4 milhões de compostos? Isso. Só com o chão? Só com o carbono, o oxigênio, hidrogênio e nitrogênio? Exatamente. Por isso que a química teve que deixar um ramo só para a química orgânica, porque começou-se a perceber que os compostos orgânicos eram em número muito maior do que todos os outros elementos da tabela periódica juntos. Por isso a química orgânica é tão importante assim. Agora veja os compostos inorgânicos. Em torno de 300 mil compostos conhecidos. Puxa. É uma grande quantidade de compostos, né, Chico? Mas não se compara aos 4 milhões da química orgânica, na verdade. Quer dizer, e nos inorgânicos tem todos aqueles elementos lá da tabela periódica, né? Isso, exatamente. E faz menos do que os orgânicos. Exatamente. 300 mil compostos aproximadamente. Viu só que legal? Que legal. Então agora vamos lá.
Agora, pessoal, nós vamos ver o que é uma função orgânica, que é o assunto hoje da nossa aula. Então, função orgânica é um conjunto de substâncias orgânicas com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais. Então, para você, aluno de casa, eu vou tentar exemplificar. Veja, uma família alemã tem praticamente, né, isso não é regra, mas geralmente as pessoas têm olhos claros, cabelos claros, a pele clara, sensível ao sol, certo? Porque pertencem a um grupo, né, familiar. Então as características, elas são semelhantes. Assim como se formos ver um grupo de pessoas, por exemplo, de pessoas já mais morenas, de negros, né, o cabelo já é mais grisalho, grisalho não, mais enrolado, né? E temos também a pele mais escura, menos sensível ao sol, são pessoas fortes fisicamente, né? Então, pertencem a outro grupo, a outra família. Então, a função química é exatamente isso. Então, são compostos que pertencem a determinadas famílias. Porque, sabe, pessoal, os compostos orgânicos, como nós vimos, são 4 milhões de compostos. Então, foi necessário agrupar esses compostos em grupos ou famílias para que ficasse mais fácil para nós estudarmos esses compostos. Tânia? Diga, Chico. Quer dizer que essas funções, cada função é que são compostos meio parecidos, assim? Exatamente. Sabe, Chico, existe um detalhe que caracteriza uma família ou outra, certo? Beleza, vamos ver. Então, olha só, Chico, em 1892, em Genebra, a comunidade científica da época se reuniu e decidiram, então, por denominar esses compostos de uma forma uniforme em todos os países, em todos os lugares, que o nome dos compostos fosse um nome único. Então criou-se a nomenclatura IUPAC, que você, aluno aí, vai ver bastante no seu material didático. Por exemplo, assim nos exercícios. Escreva o nome IUPAC do seguinte composto. Então, IUPAC significa o seguinte, é uma sigla em inglês. Significa International Union Pure Applied Chemistry. O que quer dizer isso? Eu vou traduzir para você então, ó. União Internacional da Química Pura e Aplicada. Entendido? Então é uma sigla que diz que essa nomenclatura é uma nomenclatura usada universalmente, ok? Então veja só, a nomenclatura IUPAC, para todos os compostos, ela é feita da seguinte maneira. O nome do composto, então, é formado por uma raiz, que vem na frente de todo o restante do nome, mais o meio e mais o sufixo. Calma que a gente já vai explicar cada um para vocês. Então vamos ver a raiz. A raiz indica o número de átomos de carbono presentes na cadeia. Então veja só, se na cadeia carbônica tiverem 5 átomos de carbono, a raiz vai estar indicando os 5 átomos de carbono com o sufixo, com a raiz pente. Se forem 3 átomos de carbono, seria a raiz prop, certo? Então você vai unindo esses pedacinhos, aí você vai ter o nome oficial. Veja o próximo. O meio indica o tipo de ligação que ocorre entre os carbonos. Então, olha só, você sabe que o carbono pode fazer uma ligação simples, uma ligação covalente simples, uma dupla ligação, né? E uma tripla ligação. Se for uma simples ligação, que é uma ligação apenas, o meio vai ser AN. Se for uma dupla ligação, o meio vai ser EN. E se for uma tripla ligação, vai ser IN. E assim por diante. Daqui a pouquinho a gente vai exemplificar melhor para vocês. Agora vamos ver lá o sufixo. O sufixo indica a função a que pertence o composto orgânico. Então, olha só, aqui vai determinar então qual é a família desse composto orgânico. Ok, Chico? Ok, pessoal aí? Tá, isso a gente vai ver tudo agora, né? A gente vai começar a entender. Exatamente. Então agora nós vamos aqui num cartaz
que nós preparamos para que você entenda melhor. Então, veja só, com relação ao número de carbonos. Então, veja só, nós temos aqui de 1, pessoal, até 11. Né? Então, se a cadeia for de 1 até 11 átomos de carbono. Se for um carbono, MET. Se forem 2 carbonos, se a cadeia carbônica tiver apenas 2 carbonos, ET. 3, PROP. 4, BUT. 5, PENT. 6, EX. 7, EPT. 8, OCT. 9, NON. 10, DEC. 11, UNDEC. Existem mais, né, pessoal? Mas só que para os nossos estudos, vamos até o 10 apenas, porque não existem nos nossos materiais didáticos compostos que vão além de 10 átomos de carbono, tá ok? Então, repetindo para você, MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX, EPT, OCT, NON e DEC. Então, essa seria a raiz. Agora, vamos ver lá as ligações entre carbonos. Se for apenas simples ligações entre os carbonos, o meio da palavra vai ser AN. Se nós tivermos uma dupla ligação entre 2 carbonos, bem claro, tem que ser entre 2 carbonos, o meio vai ser EN. E se nós tivermos 2 duplas ligações, o meio vai ser DIEN. Se nós tivermos uma tripla ligação entre 2 carbonos, o meio vai ser IN. E se tivermos 2 triplas ligações, vai ser DIN, tá? Agora, se tivermos uma dupla e uma tripla ligação, aí o meio vai ser ENIN. Mas aqui quase nós não vamos utilizar. Nós vamos utilizar apenas simples ligação, com uma dupla, com 2 duplas e com uma tripla ligação, tá? Isso daqui é mais para vocês terem conhecimento, ok, pessoal? Agora, com relação à função. Então, a função são as famílias que nós já comentamos. Se a função for hidrocarboneto, o final sempre vai ser O. Se o final for, por exemplo, de uma função álcool, o final sempre vai terminar em OL. Por exemplo, metanol, propanol, certo? Se for um aldeído, o nome sempre vai terminar em AL. Por exemplo, pentanal, hexanal, certo? Se for uma cetona, vai terminar sempre com ona. Então, veja só um exemplo. Propanona, hexanona e assim por diante. Se for ainda um ácido carboxílico, a terminação vai ser oico. Então, por exemplo, ácido metanóico, etanóico e assim por diante. Então, dependendo da família, nós vamos ter a terminação do composto. É isso que vai identificar se ele é um hidrocarboneto, se ele é um álcool, um aldeído, um éster, um éter, e enfim, todas as funções dentro da química orgânica. Tânia? Diga, Chico. Eu entendi tudo ali, a coisa dos números, da raiz, das ligações, se é dupla, se é simples. Certo. Eu só não entendi essa coisa da função. Da disso função. que a gente vai falar agora? Isso, Chico. A função química é o próximo assunto, mas só que esse assunto vai ser depois do nosso intervalo. Ok, pessoal? Então, eu espero vocês até daqui a pouquinho. Até já! Bom, agora que você já deu uma boa descansada, né? Vamos voltar então do nosso intervalo. E agora nós vamos estudar, pessoal, funções orgânicas. E a primeira função da química orgânica que nós estudamos é a função hidrocarboneto. Você se lembra que função, então, eram os grupos de famílias que tinham propriedades químicas semelhantes. Então, veja só, os hidrocarbonetos, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Sabe por quê? Porque o próprio nome já está dizendo, hidrocarboneto. São compostos formados, então, por hidrogênio e carbono. Então, vamos ao conceito lá, venha comigo. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente
por carbonos e hidrogênios. Essa você não vai esquecer, né, Chico? Essa tá tranquilo. Beleza. Então, olha lá, continuando. É a classe mais numerosa e mais importante, pois formam o esqueleto de todos os demais compostos orgânicos. Então, veja só, todos os demais compostos orgânicos, todas as demais funções, na verdade, pessoal, são todas derivadas dos hidrocarbonetos. Por isso é que nós vamos utilizar assim, um tempo maior estudando os hidrocarbonetos, aprendendo bem os hidrocarbonetos, você vai tirar de letra as demais funções. Então, veja só, vamos ver o próximo PP. Então, os hidrocarbonetos, eles são subdivididos em algumas classes. Então, antes de ler o PP, eu vou falar para você quais são as classes dos hidrocarbonetos. São os alcanos, os alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e aromáticos. Calma, vamos devagar, um por um. Então, vamos ver lá, ó. Alcanos são hidrocarbonetos acíclicos e saturados. Ah, eu lembro disso, Tânia. Acíclico quer dizer que não forma a cadeia, assim, uma coisa, um círculo. E saturado quer dizer que só tem ligações simples. Então, além disso, pessoal, veja só, os alcanos são os principais formadores do petróleo. São chamados de parafínicos. Vamos ver alguns exemplos, olha lá, ó. O metano, pessoal, que é o GNV, o gás natural veicular. Olha a fórmula estrutural do metano. MET, porque tem um carbono, AN, simples ligação, e O, terminação do hidrocarboneto. Um carbono, fazendo então suas 4 ligações simples complementadas com o hidrogênio. Veja a fórmula molecular. Para simplificar, um carbono e 4 hidrogênios, então CH4. Olha outro exemplo aí, ó. O propano, a fórmula estrutural do propano, se você for contar lá comigo, ó, MET, ET, PROP. PROP porque temos 3 carbonos, AN porque entre os carbonos nós temos simples ligação e O, terminação de hidrocarboneto, ou seja, nesse composto só temos carbonos e hidrogênios. Então agora veja a fórmula molecular do propano, C3H8. Então o propano é um dos gases constituintes aí do botijão de gás que nós utilizamos para cozinhar os alimentos. Agora vamos à segunda classificação dos hidrocarbonetos, que são os alcenos. Hidrocarbonetos alifáticos insaturados que apresentam uma dupla ligação. Tânia, diga, Chico. Insaturados eu já entendi, quer dizer que tem uma dupla ligação, mas o que é alifático? Alifático, lembram-se, cadeia aberta, que não tem ciclo. Então agora vamos ver lá o próximo PP. Ó, os alcenos são também chamados de olefinas, do latim quer dizer oleum, pois originam substâncias com aspecto oleoso. Então vamos ao próximo PP aqui, ó. Veja o exemplo do eteno, gente. Vamos ver o nome dele bem certinho, ó. MET-ET, porque tem 2 átomos de carbono. O meio da palavra vai ser em por causa da dupla ligação, e O por causa da terminação do hidrocarboneto. O eteno, por ele ter a dupla ligação, nós conseguimos então diminuir o número de hidrogênios. Veja que o número de hidrogênios diminuiu justamente por causa da dupla ligação. Agora veja a fórmula condensada, a fórmula molecular do eteno, né? C2H4, ou seja, 2 carbonos e 4 hidrogênios. O outro exemplo que é muito importante, né, é que quando nós temos a dupla ligação, pessoal, nós temos um detalhe a mais, nós temos que numerar essa cadeia carbônica. Nós numeramos os carbonos da cadeia. E essa numeração, ela deve iniciar sempre pela extremidade aonde a dupla ligação está mais próxima. Então veja só, neste exemplo aqui, nós começamos a numerar a cadeia, veja só, da direita para a esquerda. Por que foi da direita para a esquerda? Porque a dupla ligação está mais à direita do que à esquerda. Quer dizer, Tânia, que se tivesse do outro lado, eu tinha que começar a numeração do outro lado. Exatamente. Então, olha só, como nós numeramos então, vamos contar os carbonos para ver o nome dele direitinho. Então, ó, MET, ET, PROP, BUT, BUT porque são 4 carbonos, EN por causa da dupla ligação e O, terminação do hidrocarboneto. Só que na frente do nome, você vai colocar a posição da dupla ligação. Beleza, se tivesse no meio ia ser 2.
Isto. Então, veja só, a dupla ligação nesse caso, Chico, está entre o carbono 1 e o carbono 2. Só que na hora de você dar o nome e o PAC, você escolhe sempre o menor número, nesse caso o 1. Então, seria 1-buteno. Isso, gente, é de suma importância. Se você esqueceu o número 1, você já não sabe mais que composto você tem. É obrigatória a colocação do número e a numeração da cadeia. Então, nós temos lá a fórmula molecular do 1-buteno, C4H8. Qual que é o próximo agora? O próximo agora são os alcinos, que são hidrocarbonetos alifáticos insaturados, que apresentam uma tripla ligação. Tânia, diga. Alifáticos, então, é a mesma coisa que acíclicos, quer dizer, que não formam um ciclo, né? Isso, cadeia aberta. Insaturado porque tem uma tripla ligação. Exatamente, por isso que são alcinos. Olha, no meio da palavra in, é porque vai ter a tripla ligação. Beleza, mostra um aí pra gente ver. Vamos ver então o próximo PP lá, ó. Então temos o exemplo do etino. Veja que o etino, ele tem 2 carbonos, então met, et porque são 2 carbonos, in por causa da tripla ligação e o porque ele é um hidrocarboneto. Agora veja, Chico, um detalhe muito importante. Veja que o carbono continua fazendo suas 4 ligações. E apenas uma é com o hidrogênio, porque a tripla é com o outro carbono. Entendeu? Tranquilo. Agora veja a fórmula molecular. A fórmula molecular vai ser C2H2, porque temos 2 carbonos e 2 hidrogênios. Vamos ver outro exemplo aí, ó. O 2-pentino. De novo, pessoal, temos que numerar a cadeia carbônica, porque temos tripla ligação. Então, iniciamos a partir da extremidade mais próxima da tripla ligação, no caso dos alcinos. Então, temos lá, vamos contar os carbonos. Met, et, prop, but, pent. Pent porque são 5 carbonos. In, por causa da tripla ligação, ou terminação de hidrocarboneto. Agora, numerando-se a cadeia, nesse caso nós temos que começar pelo lado esquerdo. Então, carbono 1, carbono 2. Então, a tripla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Mas nós damos apenas o número 2. Então, fica 2-pentino. Veja, então, a fórmula molecular C5H8, tá? A quantidade de carbonos e de hidrogênios. Qual que é o próximo? Vamos ao próximo lá, são os alcadienos. São hidrocarbonetos alifáticos insaturados por 2 duplas ligações. Aí está tranquilo, alifático e com 2 duplas ligações. Isso, só que nesse caso, então, a única coisa que vai diferenciar são as 2 duplas ligações. Veja como é a mesma coisa. 1,2 propadieno, porque se você for contar, met, et, prop, dien por causa das 2 duplas, só que a numeração nesse caso, né, poderia começar de qualquer lado da cadeia porque ia dar no mesmo. Então, 1, 2, 3, a dupla ligação, a primeira está entre o 1 e o 2, vale o número 1. A segunda está entre o 2 e o 3, vale o número 2. Veja então a fórmula molecular, vai ficar lá, C3H4. Então, 1,2 propadieno. Beleza. Temos outro exemplo aqui, ó, 1,3 hexadieno. Então, hex porque são 6 carbonos. Agora, veja que a primeira dupla ligação está mais próxima lá do nosso lado esquerdo, pessoal. Então, nós vamos começar lá do lado esquerdo agora a numerar. Mesmo que a outra esteja mais próxima da outra ponta, não interessa. Inicia pela dupla que estiver mais próxima de uma das extremidades. Então, nós temos aí 1,3 hexadieno. Tranquilo. Veja a fórmula, então, molecular, C6H10. 1,3 hexadieno. E agora, o que que tem, Tânia? Agora nós vamos às cadeias fechadas. Então, nesse caso, é o ciclopropano. Os ciclos propanos são hidrocarbonetos cíclicos saturados, ou seja, tem uma cadeia fechada com simples ligações apenas. Ah, tudo bem, eles são cíclicos e eles são saturados, só tem ligações simples. Exatamente. Vamos ao próximo, então. Olha lá o exemplo, que legal. Então, a cadeia ali tem 3 carbonos. Então, o nome, pessoal, começa com ciclo, aí depois o número de carbonos, nesse caso prop, met, et, prop. Aí an, porque só temos simples ligações entre os carbonos, e o, que é a terminação do hidrocarboneto. Então, é o ciclopropano. Então, ali temos a fórmula estrutural aberta, a fórmula condensada e aqui, gente, uma fórmula simplificada, que é muito utilizada nos vestibulares, apenas a indicação de um triângulo em cada um dos vértices
nós teríamos então os carbonos. Então você vai encontrar isso inclusive no seu material didático, ok? Bacana. Vamos ver o próximo então, PP. Olha lá, é a fórmula molecular no caso do ciclopropano, C3H6. Mas não esqueça, para diferenciar o ciclopropano do propano, você tem que colocar então o prefixo ciclo, ok? Ok. Então vamos para o próximo lá. Agora são os aromáticos, que são os hidrocarbonetos com pelo menos um anel benzênico ou núcleo aromático em sua estrutura. Tânia, diga, o que é um anel benzênico? Bom, um anel benzênico é uma estrutura bem complexa que foi descoberta por Kekulé há muito tempo atrás. Então, Kekulé, ele entendeu, depois de vários estudos, que o composto aromático era formado por 6 átomos de carbono, como se fosse uma casinha de abelhas, um hexágono, certo? Uma figura geométrica. E esses carbonos, eles têm alternadamente uma simples ligação, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla. Tanto é que o idealizador dessa fórmula, que foi Kekulé, ele descobriu a fórmula do benzeno através de um sonho. Ele sonhou com um carrossel e ele associou a imagem do carrossel ao anel benzênico, como se as duplas elas sempre mudassem de posição. Então esse composto aromático ele é extremamente estável. Então as duplas elas estão harmonicamente girando ao redor desse anel benzênico, como você está vendo aí no nosso modelo que nós fizemos para que você entenda melhor. Então as duplas sempre girando aí. Esse então é o anel benzênico. Estrutura que está contida no petróleo dos árabes, né? O petróleo lá do Golfo Pérsico é rico em compostos aromáticos, enquanto que o nosso petróleo aqui do Brasil é rico em hidrocarbonetos, que seriam os alcanos, alcenos, alcinos, né? E os alcadienos. Nos núcleos aromáticos é verificado o fenômeno da ressonância que você acabou de ver aí na animação. Ok, pessoal? Ok, mostra uma fórmula aí pra gente ver, Tânia. Joia, então veja lá, o benzeno então, ele tem os seus 6 átomos de carbono, né, as duplas intercaladas e, logicamente, o número de hidrogênios diminui um pouco por causa das duplas ligações alternadas. Mas a gente viu um hexágonozinho lá na animação, né? Como é que é isso? Isso. Então, olha só, essa é a fórmula estrutural, né, que nós costumamos sempre ver nos livros didáticos. Agora veja o outro modelo aí, outro exemplo. Essa é a forma condensada, né, com os hidrogênios mais agrupados ao carbono. E tem ainda, né, gente, essa fórmula que é a mais usada. Nós chamamos da casinha de abelha, né? Ou mostrando um círculo no meio, indicando que as duplas estão girando, ou as duplas ali nos cantinhos alternadas. Então você vai encontrar esses dois modelos aí de anéis benzênicos. E como é que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é C6H6, 6 carbonos, né, e 6 hidrogênios. Certo, pessoal? Muito bem, então nós vamos agora para as nossas dicas de estudo. Bom, então a minha dica de hoje é que você resolva os exercícios do seu material didático para você não esquecer o que nós vimos na aula de hoje e que você dê uma boa pesquisada nos hidrocarbonetos que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Muito bem, então, gente, a nossa aula por hoje é só e espero por você na próxima aula. Tchau, Chico. Tchau, tchau, então, Tânia. até a próxima. Tchau, tchau. Na aula de hoje estudamos a classificação do carbono em uma cadeia. As cadeias carbônicas contêm átomos de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Vimos como é a nomenclatura e o PAC. Nós vimos hoje então que todos os compostos obedecem à nomenclatura IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. E estudamos a função orgânica dos hidrocarbonetos. Estudamos hoje as funções orgânicas, dentre delas a primeira, que são os hidrocarbonetos, que são compostos formados exclusivamente por carbonos e hidrogênios. Até a próxima aula!